Saudações pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando nesse e em outros vídeos de separação dos poderes, ainda aqui em poder legislativo, e a partir de agora a gente vai tratar sobre um tema conhecido como Estatuto dos Parlamentares. É assim, são as regras que estabelecem direitos, deveres, imunidades, foro prerrogativa de função dos titulares do Poder Legislativo. Nós vamos fazer esse vídeo apenas sobre imunidade material e depois trataremos em outros vídeos de imunidade formal e foro por prerrogativa de função. Tá bom? Vamos lá. A gente falou aqui de imunidades material, formal, falou de foro de prerrogativa de função. O interessante é a gente notar que é, as imunidades, quando elas ocorrem, elas decorrem do mandato para a proteção desse mandato e da representação que ele significa, dando, portanto, uma maior liberdade para que os parlamentares eles tenham condição de representar o povo que o elegeu, né? A parte da população, a parte do povo que o elegeu. As imunidades parlamentares, às vezes a gente enxerga com um certo exagero os direitos de imunidade que os parlamentares têm, mas isso tudo é, de certa forma, resultado de alguns traumas históricos, nos quais o Congresso Nacional, nos quais parlamentares acabavam sendo caçados ou presos por conta da sua discordância política, principalmente em relação ao executivo. Então, em razão dessa história, tanto do Brasil, que é muito evidente, quanto do mundo de forma geral, acaba que os parlamentares tendem a ter, universalmente hoje, garantidos isso que a gente vai chamar e vai estudar aqui de garantias e Estatuto dos Parlamentares. A primeira dessas imunidades que nós vamos tratar é a chamada imunidade material, que está expressa no artigo 53 da Constituição e que diz respeito ao fato, ao direito dos parlamentares se manifestarem da forma que bem entenderem, e nós veremos que isso também tem limites, mas de forma geral se manifestarem da forma que bem entenderem sem poder ser punidos por causa disso, tanto na esfera civil, quanto penal, quanto administrativa, muito embora interna corporis possa haver uma quebra de decoro que resulte numa perda de mandato. Bem, o artigo 53 da Constituição nos diz: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Então, os parlamentares não podem ser presos por suas opiniões, os parlamentares não podem sofrer condenações do ponto de vista da responsabilidade civil por conta das suas opiniões, palavras e votos, muito embora há a possibilidade de punições disciplinares e políticas dentro da própria casa. Para isso, dentre outras coisas, que servem os conselhos de ética para avaliar uma eventual quebra de decoro parlamentar em relação à atitude, às palavras proferidas por um integrante da casa. É claro que muitas vezes as questões relativas ao Conselho de Ética se resolvem muito mais em razão de um jogo político, né, de tirar ou não tirar algum parlamentar da casa, do que propriamente das suas opiniões, palavras e votos. Isso, de fato, é muito, muito raro de acontecer. Pois bem, então vamos acompanhando aqui, né, a apostila. Vamos lá falar aqui primeiro sobre, além da esfera jurídica da inviolabilidade que a gente tratou, do alcance também. Né? A imunidade ela só é direito do parlamentar com mandato e não se estende nem para os seus familiares, nem se estende para os seus assessores mais próximos, nem nenhum deles. Também não se estende especificamente no caso dos senadores, porque é o seguinte, no Senado, a eleição para o titular, né? Enfim, o senador eleito, e o senador eleito leva consigo 2 suplentes, o que é alvo de uma série de críticas aparentemente bastante justas
né? Porque os senadores eles se licenciam, os senadores podem vir a falecer, ou serem cassados, e quem vai assumir é seu suplente, uma figura que não recebeu nenhum voto da população, né? Então isso pode ser realmente muito injusto e potencializado pelo fato de que o Senado só tem 81 membros, né? E aí o poder de cada um dos senadores é muito grande, né? Então o senador suplente é tudo que a democracia não gostaria de ter, mas é o que está lá na nossa Constituição. O suplente, ele não tem direito à imunidade parlamentar material, simplesmente pelo fato de que ele é suplente apenas, ele não assumiu. Ele tem o potencial de assumir o mandato de senador, caso o titular deixe a vaga, mas até que isso ocorra, de jeito nenhum. Ainda falando sobre o alcance, né, numa segunda parte aqui, é muito comum que os deputados, os senadores da base de apoio ao governo, eles sejam nomeados ministros do executivo pelo presidente da República, né? Isso é bastante comum. E nesse caso, ele não leva consigo a imunidade material. Bom, não leva consigo essa possibilidade de falar, de trazer suas opiniões, palavras e votos sem que haja punição. Tudo bem, há uma observação aqui. Do ponto de vista de que o STF já decidiu que o parlamentar licenciado para exercer a função de secretário no âmbito estadual, o ministro continua com foro de prerrogativa de função, a gente vai ver isso depois, e deve respeitar o decoro parlamentar. Então é interessante, né? Porque ele não leva consigo a imunidade material, mas deve ainda respeitar o decoro parlamentar. Ele pode ser punido internamente, né? Enquanto ministro que silenciou do cargo de deputado ou senador. Sob o ponto de vista ainda do alcance temporal, o parlamentar leva consigo para depois do mandato a sua imunidade no tempo em que o seu mandato está vigente. Então, eu sou um deputado, passei 4 anos lá e proferi algumas palavras que muitas pessoas não gostaram, e depois que eu deixo de ser deputado, perco minha imunidade, mas guardo comigo a imunidade que eu tinha durante o tempo que eu fui deputado. Então, agora você deixou de ser deputado, vou processar você por aquilo que você falou de mim daquela vez. Não. Tudo que eu falei enquanto tempo que eu era deputado está protegido pelo âmbito da imunidade material, só que se tudo o que eu falei também tem limite, como a gente vai ver daqui para frente. Bem, e essa questão agora, a abrangência da imunidade. Até onde vai essa imunidade parlamentar? Será que realmente dá para falar tudo? Dá para se manifestar de forma odiosa? Dá para se manifestar de forma ofensiva? Dá para se manifestar de forma violenta? Até onde vai isso aí? Bom, essas duas características que nós vemos aí, a imunidade alcança apenas alcança as opiniões exaradas em qualquer lugar, mas ainda existirá uma observação quanto isso, e as manifestações devem ter relação com o mandato. É isso. Eu não posso, enquanto parlamentar, sair proferindo impropérios contra as pessoas sem qualquer relação com disputa política, por exemplo, porque esses impropérios que eventualmente eu esteja cometendo não tem a ver com o meu mandato. Então vamos considerar que eu sou um deputado federal e aí o meu time perde e aí eu passo a proferir ofensas e acusações contra o juiz da partida, contra o diretor do outro time, etc. Não, veja, eu não estou nessa situação me utilizando da minha figura de parlamentar dentro de um contexto político para poder auferir aqui a imunidade material. De forma alguma. Devemos, portanto, saber relacionar as duas coisas. Caso mesmo ofensas, impropérios, acusações sejam feitas, mas dentro do debate político, mesmo de rusgas, rivalidades políticas, isso é aceito. A imunidade parlamentar alcança, sem dúvida nenhuma, essa situação. Mas fora disso, não. Fora disso, como a gente vai ver até um exemplo daqui a pouco, não alcança. Bom, as manifestações. E aí fica o seguinte: eu falei que
essa imunidade material, ela alcança todas as situações que envolvem o debate político. Entretanto, o STF vai dividir o seguinte: quando essa manifestação ela se der dentro do parlamento, dentro do espaço físico do Congresso Nacional, estamos falando aqui de deputados e senadores, dentro do parlamento, essa imunidade será absoluta. Essa imunidade será absoluta. Não há restrição, ainda não há restrição anotada, julgada pelo STF. Não há, tá bom? Diferentemente, é quando esses impropérios, essas ofensas, essas palavras, elas são ditas fora do parlamento. É possível relativizar, portanto, essa condição da imunidade material para, sim, dentro de um abuso de direito de manifestação que contrarie direitos fundamentais das pessoas também que estão sendo violentadas por conta, mesmo simbolicamente ofendidas por essa manifestação, é possível que o parlamentar ele tenha essa inviolabilidade material, imunidade material rejeitada. Então, presume-se dentro do Congresso Nacional, presume-se que ali há um contorno político e, portanto, a imunidade absoluta. Fora do Congresso Nacional, há de se verificar se há uma relação ou não com a questão política e também o limite do discurso. Bom, caminhando para adiante, uma questão que acabou sendo julgada especificamente foi, dentro do Congresso Nacional, eu falei agora há pouco, que o parlamentar tem imunidade absoluta. Ou seja, presume-se que aquele tema, qualquer coisa que ele fale tem a ver com disputa política e, portanto, tem imunidade material. E se for uma entrevista concedida dentro do Congresso Nacional? Ou uma postagem no Facebook, no Instagram, no Twitter, dentro do espaço físico do Congresso Nacional? Percebam, portanto, que a entrevista, o Twitter, o Facebook, o Instagram, eles têm capacidade de romper as barreiras físicas, né? O STF decidiu já nessa situação que é a mesma coisa que o parlamentar estivesse fora da casa. Fora da casa. Então, as manifestações que são tidas como dentro da casa são aquelas manifestações presenciais, feitas na tribuna ou em qualquer outro espaço físico da casa. Mesmo que dentro da casa as manifestações sejam feitas pelo computador, através de entrevistas, elas não alcançam essa imunidade material absoluta. Ou seja, é possível verificar se o conteúdo daquela expressão, o conteúdo daquela opinião, palavra feita pelo parlamentar, realmente tinha a ver com a sua função parlamentar, um sentido político partidário, um sentido político eleitoral, disputa ideológica ou não, se não tinha a ver com aquilo, e aí o parlamentar poderia ser punido. Uma observação que nós fazemos agora, logo adiante, é se a imunidade parlamentar material ela pode se estender dentro do período eleitoral. E não pode, por quê? Vejam só, imagine a situação em que um parlamentar vai concorrer, por exemplo, a uma eleição para prefeito. Né? Ele não precisa, o deputado federal, ele não precisa se descompatibilizar do seu cargo para concorrer à prefeitura de sua cidade, por exemplo. Imaginemos esse parlamentar federal, deputado federal, concorrendo a prefeito com a imunidade material contra um candidato que não tem essa imunidade material. Então ele poderia proferir uma série de impropérios, de acusações, de ofensas contra esse candidato, seu adversário, sem que seu adversário pudesse fazer o mesmo em relação a ele, porque não estaria coberto pela imunidade material. Então isso seria bastante injusto, de forma que o STF determina que nesse período de disputa eleitoral, claro que quando o deputado ele é candidato de fato, essa imunidade material ela não pode persistir. Bem, isso se dá, portanto, por uma questão de igualdade de condições de disputa. Só para fazer uma analogia, na legislação eleitoral e na interpretação que é dada à Constituição sobre as idades mínimas para concorrer a cargos públicos eletivos,
todas essas idades, 21 para deputado, 30 para governador, 35 para presidente, senador, etc. Todas essas idades, elas são aferidas no momento da posse. Menos a de 18 anos para vereador. Por quê? Porque se fosse possível, e nesse caso a aferição da idade de 18 anos para vereador é no registro da candidatura. Porque imaginemos só, a gente teria um menor, inimputável, 17 anos, disputando a eleição sem poder, portanto, ser punido. É o que seria injusto em relação aos outros candidatos, né? Que já fossem maiores de 21 anos, de 18 anos. Então, encontra a mesma lógica, né? Não colocar na disputa nenhum candidato que seja inimputável, seja por um motivo, né? No caso da menoridade, ou seja por outro, agora que a gente está falando do nosso assunto relativo à imunidade parlamentar material. Bom, só fazendo um adendo aí para que talvez vocês entendam melhor do que estamos tratando. Bom, então, a gente coloca aqui algumas outras observações. O STF, né, teve condição, em determinado momento, de discutir sobre a retorção imediata, ou seja, se um parlamentar, ele que tem imunidade material, ele te ofende, você pode ofender na mesma moeda ao mesmo tempo? O STF julgou o caso dizendo que sim, e que aquilo não poderia ser considerado crime de calúnia, muito embora o cidadão comum não tivesse imunidade parlamentar, claro. Os parlamentares não podem renunciar à imunidade. Então, muitas vezes os parlamentares dizem assim: eu abro mão da minha imunidade parlamentar, etc., para fazer um certo populismo, coisa assim. Eles não podem porque não é dele, é do cargo. É só se eles renunciarem ao cargo, que evidentemente que eles não vão fazer. Observação número 3, a imunidade parlamentar não se estende ao co-réu sem essa prerrogativa. Se você é um deputado e do seu lado estou eu, que sou um cidadão comum, e nós dois começamos a ofender no mesmo programa de jornal uma pessoa, o parlamentar ele vai ter imunidade. O não parlamentar ele não vai ter imunidade, e a imunidade ele vai ser devidamente processado se tiver cometido algum crime contra a honra, enfim. A regra é diferente para os vereadores. Os vereadores, eles de fato gozam da imunidade formal, da imunidade material, quanto à opinião, palavras e votos, entretanto, apenas no âmbito do seu município. Territorialmente, portanto, eles não podem fazer isso no âmbito de outro município, porque aí eles perdem essa imunidade. Então, são os únicos parlamentares, aí contando os parlamentares federais e estaduais, e também no caso municipais, são os únicos parlamentares que têm essa restrição quanto ao território, ao limite, portanto, da espacial territorial do local onde ele fala que ele coloca suas opiniões, sua ideologia, suas manifestações. Então a gente tem essa pequena diferença. Bom, gente, vamos para 2 casos concretos aqui para tentar analisar o que aconteceu. O primeiro caso concreto e fazer uma relação aqui com o nosso assunto. O primeiro caso concreto é o famoso caso entre Bolsonaro e Maria do Rosário. E qual foi? Eu coloco aí a ementa, e da ementa também a própria inquérito 3932, se vocês quiserem pesquisar. Mas faço um resumo aqui desse caso. O Bolsonaro, em determinado momento, ele falou para Maria do Rosário que ela não mereceria, ele não a estupraria porque ela não merecia ser estuprada. Isso foi dito no saguão do Congresso Nacional. Como foi dito no saguão do Congresso Nacional, ele não poderia ter sido processado por aquilo. Porque, repito, dentro do Congresso, dentro do espaço físico do Congresso, a imunidade absoluta. Na verdade, o processo veio porque ele repetiu essas mesmas palavras numa entrevista de TV que foi ao ar. E aí a gente viu agora há pouco que o STF considera que mesmo dentro do Congresso não existe essa imunidade absoluta quando se trata de Twitter, Facebook, ou entrevista, etc, etc. É bom porque isso se expande para além dos limites físicos do Congresso Nacional. E aí avaliou-se que não havia ligação, porque fora do Congresso Nacional dá para fazer essa avaliação. Não havia ligação entre disputa política, embate ideológico, etc, etc, das palavras dele em relação
a Maria do Rosário. Então não era ali, não, a imunidade parlamentar, ela diz respeito, devemos repetir, né? Diz respeito a questões relativas à disputa política, crenças, ideologias, etc, etc. E não debates chulos sobre assuntos quaisquer, né? Como foi esse caso da ofensa. Então, por isso, o STF acabou admitindo a queixa-crime em relação a este fato. Bom, então temos aqui justamente um pequeno resumo, né, que eu fiz sobre, em letra maiúscula, o caso, e mais abaixo a ementa do STF em si, tá bom? Vocês podem dar uma lida sobre ela. Bem, no segundo caso, houve uma troca de ofensas entre dois senadores de Roraima, conhecidos, né? O primeiro deles mais conhecido, Romero Jucá. Romero Jucá entrou com a queixa-crime em relação a um adversário político seu que proferiu diversas ofensas ao Romero Jucá através de WhatsApp, através de grupo de WhatsApp e através também de entrevistas de rádio, etc, etc. O que é interessante aqui notar é que é possível avaliar esse tipo de imunidade também com ofensas feitas no WhatsApp, por redes sociais, etc, etc. Como essas ofensas foram feitas fora do Congresso Nacional, então quer dizer que a gente tem que verificar se existe correlação entre essas ofensas e a função política, a função parlamentar, a disputa eleitoral, a guerra ideológica, etc, etc. Bom, e o que é que o STF disse aqui? Mesmo que se trate de graves ofensas à honra, caso o embate se dê no campo da disputa política entre parlamentares, a imunidade material não é afastada. Então eram dois adversários políticos, os dois com imunidade parlamentar, os dois eram senadores, dois adversários políticos e um estava proferindo ofensas em relação ao outro, e isso constitui-se, mesmo que de forma desagradável, de forma chula, grosseira, mas se constitui em um debate político, um debate não necessariamente ideológico, mas um debate eleitoral, um debate de interesses. Então, a avaliação que o STF fez desse caso foi que é possível, como foi feito fora do Congresso Nacional, a gente tem que avaliar se existe uma relação entre as opiniões, as mensagens, etc., e o debate eleitoral e a função parlamentar. E o STF analisou que sim, que nesse caso, embora fossem ofensas muito chulas, muito grosseiras, mas que era dentro da disputa política entre duas figuras relevantes da política nacional e também regional, no caso. Tá bom? Bom, gente, é isso. São as coisas mais relevantes aqui feitas, ditas, né, sobre imunidade parlamentar. Sobre esse tema, eu sugiro a leitura, e os outros também, muito embora eu vou fazer outras recomendações, mas esse tema eu sugiro a leitura do livro de Flávio Martins. Muito bem pensada a forma de construir a temática, tem muita jurisprudência, algumas opiniões do próprio autor, que não é um livro que encante na sua construção acadêmica, digamos assim, porque trata pouco de opiniões de outros autores, enfim, é um livro de um professor de cursinho, né, como ele é um grande professor, inclusive. Mas não tem toda, digamos assim, um detalhamento, um acabamento acadêmico, mas é muito bom, né, nessa parte, principalmente. É um livro muito bom, que vale a pena ser lido, assim também como nos outros vídeos que a gente vai trazer aqui. A gente volta falando depois de imunidade formal contra a prisão e imunidade formal contra o processo. Tudo bem? Então, até já.